Henrique pra ti? Bom, eu perdi ele com 4 anos de idade e de lá pra cá é uma construção pra mim, simultânea, do meu pai e do artista. Com 4 anos, a perda ela não foi um trauma, porque eu não entendia, mas ao passar do tempo, a falta, a comparação com outras crianças que tinham pai, mas ao mesmo tempo eu tenho essa lembrança de vira e mexe alguém vir e falar, olha, o teu pai fez isso, fez aquilo, e eu fui entendendo um pouco mais e relativizando algumas coisas, né? A música dele aconteceu mais fora do Brasil. Quer dizer, eu não tinha uma referência como um artista que é famoso aonde eu estou crescendo para ver, ó, meu pai está na televisão, meu pai está na rádio. Não, era alguma coisa distante, né? Então eram duas coisas. Primeiro que meu pai não estava mais ali para ser pai e o artista também não, porque era na época do CD, né? Quando eu era adolescente e criança. Então não tinha a facilidade hoje da internet de a gente buscar, escutar e entender um pouco mais. Ao passar do tempo, eu senti que eu precisava me envolver um pouco mais e assumir a frente, né? Eu tenho meu irmão Manuel, a minha irmã Alice, que são parceiraços, assim, mas eu sempre fui aquele que quis um pouco mais. E ao passar do tempo, fui entendendo um pouco mais o que significava o trabalho dele, entendendo um pouco mais com quem ele trabalhou e ainda estou aprendendo. Todo dia a gente aprende alguma coisa e é uma mistura de amor, de trabalho, é muito trabalho porque a gente lida com um tempo onde a tecnologia, né, não é como é hoje, então a gente precisa recuperar muita coisa não está disponível na internet, então tem muito essa coisa de falar diretamente com alguém, pegar os rolos de vídeo, rolo de som, recuperar e entender um pouco mais. São duas frentes, né? Depois de 2015, quando nós retomamos a administração da obra dele junto à Universal Music americana, porque até esse momento as músicas elas estavam sem um administrador, quer dizer, ele faleceu, a gravadora de forma independente continuou administrando. Em 2015, quando nós voltamos a ter essa relação com a gravadora, aí que nós solicitamos para que a música dele entrasse no streaming, né? Então são duas frentes. Uma é o produto, a música dele, que hoje nós conseguimos ter uma noção do quão essa música toca pelo mundo afora. E isso é sensacional. E a outra frente é a história que a gente precisa contar dele, principalmente em Santa Catarina, né? Porque a bossa nova ela acaba sendo muito mais popular fora do Brasil do que no Brasil. Então é o mesmo cara, mas são duas frentes. A música dele, que acaba não sendo tão popular no Brasil como fora, e ele, a história dele, que a gente acaba focando nisso, que é o que vocês estão contribuindo muito agora, né? Para saber quem foi esse cara, o que ele fez, o que a arte dele significa, né? Com quem que ele tocou, aonde ele passou. E não é só passado, porque as coisas estão acontecendo agora também. Então a música dele está presente em séries, em muitos lugares do mundo, filmes, comerciais. E agora nas redes sociais a gente tem em tempo real os números. Então são milhões de visualizações e a gente fica muito feliz. Mas eu vou ser sincero contigo, o que eu mais quero é que ele seja reconhecido na terra dele. Porque isso pra mim E é por isso que a gente está todo dia trabalhando. E esse documentário de vocês é mais um grande passo para a gente conseguir um dia, quem sabe, alcançar o que ele merece. Então eu fico muito feliz, muito agradecido. Então assim, a gente tenta tratar tudo com muito profissionalismo, porque tudo que ele fez foi muito bem feito, né? Então eu tô sempre nessa mistura de trabalho, mas de sentimento. Então eu tô com uma expectativa muito legal. As pessoas envolvidas são muito experientes, pessoas que têm uma paixão muito grande pela arte catarinense e já trabalharam em outros projetos com o meu pai também. Então eu tô com uma expectativa muito grande e muito feliz com esse trabalho da NDTV de
valorizar, né, os artistas catarinenses e contar essa história, né? Porque se por um lado a música desses artistas, né, não é tão popular como outros grandes artistas a nível nacional, a gente precisa contar essa história. Passar para as novas gerações, isso é muito importante. Tentei dar o suporte através do material que eu tenho, né? O Zeca Pires é o diretor, né? Aí tem a Isabela Hoffman e a Cláudia Barbosa, que foram as pessoas que eu tive mais contato. Então, eu não dei uma entrevista diretamente no documentário, mas eu mandei material onde eu falo. Então, é alguma coisa histórica, eu acredito que eu vá aparecer no documentário, porque eu não vi ele ainda, né? Mas eu participei intensamente, principalmente com a Isabela, trocando muita informação e material também. Eu mandei bastante material para ela e eu tô numa expectativa grande de ver o resultado aí. Ano que vem vão completar 40 anos da morte dele e vai ser um ano muito especial pra gente. Temos algumas novidades pro ano que vem. E para finalizar, muito importante é que as pessoas nos sigam nas redes sociais. Então todas as Instagram, Facebook, YouTube, sempre como Oficial Luiz Henrique, Oficial escrito em inglês, né, com 2 Fs. Então ali a gente tenta atualizar com tudo que a gente está fazendo e o que vai vir. E ano que vem, 40 anos, no dia 9 de julho, vai ter álbum inédito. E aí nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada, viu? Obrigado também. Tchau.